boa noite. Vamos começar então nossa aula, né, de metafísica umbandista. Nós estamos estudando a estrutura da matéria, né? Que na realidade esse seria praticamente o último item, né, o último tópico aqui do nosso curso. Detalhar essa estrutura, né? Tá bom, gente? O que nós já vimos então? Nós já falamos do corpo físico, do campo etérico, do campo estrutural, falamos das vibrações espirituais, comentei alguma coisa de espírito. Então nós já estamos chegando na parte final dessa análise, né, que a gente está fazendo da estrutura da matéria. Coloquei a imagem aqui para lembrar, né? Diz que uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? Então, como é que nós aqui dentro do Núcleo Mata Verde, dentro dessa visão doutrinária que a gente segue, como é que a gente entende isso? Isso aqui tem muitas versões, tem muitas visões, dependendo da escola, da época, né? Isso muda. Da religião e tal, então isso muda. Aqui no Núcleo Mata Verde, na Umbanda, a gente tem essa estrutura que temos aqui o corpo físico, o corpo etérico, né? Que já foram bem detalhados, que isso tudo aqui está dentro do que a gente chama de dimensão material, né? Dentro do nosso mundo material, é matéria. Energia, matéria. Né? Eu até comentei com vocês na época que espírito não era energia, lembram disso? Isso é uma coisa importante, muito, muito importante esse conceito, né? E às vezes é difícil de entender, porque eu falei que a energia, o próprio Einstein já mostrou pra gente isso, tem a formulinha clássica dele, né? Que matéria se transforma em energia, energia se transforma em matéria. E espírito não vira energia. E espírito também não pode virar matéria. São princípios diferentes. Isso é a base da doutrina, né? Eu comentei que no lado de cá agora, o Orum, o mundo espiritual, né, o extrafísico, temos o campo estrutural, né, que é um conceito bem amplo, que foi assunto das últimas aulas, né, que nós estudamos. Existem vários tipos de campo estrutural, em várias situações, né? Inclusive eu falei que a própria matéria, a própria energia é organizada através desse campo, né? É um campo organizador da matéria, tá? E aqui a gente estende para tudo, não é só o homem, né? A gente tem algumas visões que falam que nós temos o corpo físico e o MOB, né? Modelo organizador biológico. Ou na visão espírita, né? Essa seria da parte de psicologia. Espiritismo tem o perispírito, né? Então aqui a gente classifica isso como campo estrutural, só que ele é amplo esse conceito. Então, o perispírito é um tipo de campo estrutural. Pela definição que nós já estudamos, né? A gente sabe que o espírito é que cria essas estruturas, esses campos de força, né? E tem vários tipos de campo. Tem desde aquele que age sobre a energia, sobre a matéria, que dá forma, né, a tudo aquilo que nós conhecemos. Isso já foi bastante estudado aqui. Temos o perispírito, o corpo espiritual, que também é modelado, é criado pelo espírito, né? Tá? E temos as vibrações espirituais, né? E temos aqui o espírito. Essa essência aqui, eu vou ver se eu falo um pouquinho sobre ela hoje. É muito difícil de falar sobre espírito, né? A gente não tem conhecimento para isso. Mas a humanidade não tem ainda, né? Nem a ciência. A gente sabe que é um princípio inteligente, mas a gente não consegue entrar em detalhes. Mas a gente vai comentar mais um pouquinho sobre isso na aula de hoje ainda, né? Tudo bem, Léo? Tá? Eu comentei também que aqui a dimensão material, o Aie, né? Esse é o termo usado na tradição africana, Aie, mundo material, é energia e matéria. E aqui seria informação. O mundo do Orum seria informação, não seria matéria. É um conceito muito difícil, às vezes, de entender. A pessoa fala, como é que pode ter informação sem ter matéria, né? E eu falei, vamos exemplificar para eles. Até eu peguei aqui. O que a gente tem aqui? 2 CDs. A matéria é a mesma. A energia é a mesma. A parte física. Tá? Só que esse, quando eu boto para tocar, pontos de Exu. Esses pontos de Cosme Damião. Totalmente diferente o conteúdo.
Então é mais ou menos isso. E como é que eu vou medir, pesar, verificar esse conteúdo? Não tem. A gente não consegue fazer isso. Eu consigo pesar, ver a quantidade de energia que tem nesse CD, tudo bem. Vejo a massa, calculo, dá até para transformar em energia, né? A ciência faz isso. Agora, pegar o conteúdo que está aqui, cientificamente falando, fica muito difícil. Eu tenho que reproduzir e ele vai me apresentar um determinado conteúdo. Então, fazendo uma analogia, né? Para que todo mundo possa entender bem o que acontece é isso. O corpo físico é a matéria. Está aqui, é energia. É igualzinho nos dois CDs. Agora, a essência dele, o que tem lá dentro, a informação que tem lá é totalmente diferente. Né? É lógico que podemos fazer uma outra analogia com o computador, né? Temos a máquina, o hardware, que é a parte física, e temos o software, que é o programa. Né? Então, é semelhante essa análise que a gente faz aqui. Quando a gente fala em matéria e em energia, nós estamos falando de coisa física, material. Quando eu falo de espírito, eu estou falando de um princípio, de uma essência que gera informação. Ele gera conteúdo, ele gera informação. Só que ele não é energia, ele não é matéria. Ele age sobre a matéria. Ele age sobre a energia. Ele cria estruturas aí que vão organizar a energia. Vão dar as qualidades da energia, da matéria, da energia, né? Seja lá o que for. Tá? Então, cientificamente é muito difícil a gente abordar isso aqui, né? Embora não é conteúdo do nosso curso, mas quando você pega lá a física quântica, essas coisas, hoje em dia coisa mais moderna, você tem uma série de partículas lá que não tem massa. São partículas sem massa. Ela só tem informação. Então a ciência está quase chegando lá, né? Nesse mundo aqui. Nessa dimensão espiritual. Com certeza. Né? Não é assunto nosso, a gente não vai entrar, não vamos falar nada de física quântica, que não interessa, né? É muito complexo. Mas existem partículas que têm só informação, partículas sem massa. Né? E é mais ou menos isso que essa essência espiritual é mais ou menos por aí. Né? Agora, a grande questão é que isso aqui, ó, esse pontinho, eu pus uma estrelinha, né? Mas esse pontinho, essa essência, ela produz informação. Ela gera informação, ela tem inteligência. Tá? Então isso é o espírito. Tá certo? E vai falar daqui a pouquinho um pouquinho mais sobre ele, tá? Então essa aqui seria essa estrutura, né? Que nós aqui aceitamos dentro da nossa linha. É a única? Não, tem muitos. A apometria trabalha com vários corpos, né? Você pega lá o pessoal o hinduísta, lá o hinduísmo, essas religiões milenares, são vários corpos, tem 7 corpos, né? Corpos mentais, mental inferior, mental superior, corpo búdico, corpo ático, tem vários. O nosso modelo é mais simples, é só isso aqui, tá? Agora, o importante é que a gente define bem o que é isso, tá? Nós chamamos isso de campo estrutural, é um campo de forças que é gerado por um espírito, ele plasma. Fizemos até o exercício da estrela, né? Lembram? Plasmamos e tal. E aí eu exemplifiquei para vocês naquela aula os vários tipos de campos que existem. Esses campos mentais e emocionais que nós estamos presos. Né? A sociedade, né? A família, né? Nos relacionamentos, com a gente mesmo. Nós mesmos criamos um campo ao redor da gente e esse campo pode te erguer, te fortalecer, como pode te levar lá para baixo e te destruir e te limitar. Esses campos geram doenças, né? Tá certo? Então é importante que a gente entenda isso, tá? São conceitos bem básicos, mas são assim a essência de tudo, né? Depois, cada situação prática a gente resolve de uma forma. Agora, você tem que ter esse conhecimento básico. É que nem quando eu falo de onda eletromagnética. Então, um aluno lá na faculdade, lá na escola, estuda onda eletromagnética, frequência, período, amplitude, isso é um monte de coisa. Agora, na prática, depois é outro problema. Você tem luz, você tem micro-ondas, né? Você tem raio-x, né? É tudo onda eletromagnética.
Tá? Mas em cada situação você tem que desenvolver, né, a tua pesquisa, o seu estudo em cima daquele momento, naquela situação. Agora, é importante ter também essa visão geral, saber que aquilo é onde ela... Tá? E uma coisa importante também, aqui no Orum, não existe a necessidade de ter um meio. Essa era uma preocupação muito grande no século XIX, né? E os antigos também tinham essa preocupação, né? De ter um meio para que essas ondas caminhassem. Eu cheguei a falar do éter, né? Que é um conceito já ultrapassado. Então não precisa ter um fluido cósmico universal aqui, que foi uma preocupação grande também de Kardec, né? Não há, porque essas ondas elas caminham, né? O Espírito cria isso, plasma, tá? Nós não temos total compreensão disso, mas a gente entende que ele tem essa condição de fazer isso, tá certo? E definimos também nas últimas aulas essas vibrações espirituais, né? O que é a vibração espiritual? Isso que é importante, que a gente ouve falar, muitas literaturas, né, muitas escolas aí espirituais, espiritualistas, elas misturam energia, matéria, espírito. Quando fala de vibração espiritual, faz um paralelo com vibrações eletromagnéticas, como se o espírito estivesse gerando essas vibrações eletromagnéticas, né? Tá? E nós percebemos que não, que são bem diferentes. Enquanto as vibrações eletromagnéticas caminham aqui no Aie, no mundo material, no mundo da energia, e elas são atenuadas, né? Elas têm perdas. As vibrações espirituais caminham no Orum, no mundo espiritual, e elas não têm perda, porque lá não tem matéria. Então aquilo vai embora, aquilo caminha, segue em frente, tá? E definimos também do que era formada a vibração espiritual, a natureza dela. Comentei que a onda eletromagnética, ela tem um campo elétrico, tem um campo magnético, então conforme você tem vibrações no campo elétrico e no magnético, gera uma onda eletromagnética, e vai. Aqui, nós falamos o quê? Essas vibrações espirituais são geradas pelo espírito. E, na essência, o espírito, ele pensa, tem o lado mental e ele se emociona, tem as emoções, então é um campo emocional. Então, conforme ele pensa e conforme ele se emociona, ele produz alterações nesses campos e gera uma onda mental emocional, mento emocional, que é a natureza da vibração espiritual. Então, nós estudamos no curso também a natureza, o que é essa onda, né? E essa onda aqui vai embora. E aí a gente exemplifica isso aqui com a oração. Quando você está orando, é o teu espírito, não é o teu corpo que está orando, é o espírito que está fazendo uma oração. Ele tem o lado mental da oração, que são as palavras, né, aquilo, e tem o lado das emoções que você carrega ali. Então você gera essas vibrações aqui e essas vibrações vão embora. Nada limita uma oração, vai embora. Tá? Agora, essas vibrações, né, sejam elas de que natureza elas forem, numa oração, ou numa influência espiritual, tudo, ela vai agir no teu perispírito, sempre, a vibração espiritual sempre vai agir aqui no perispírito, no campo estrutural, o perispírito vai agir no campo etérico e vai agir no teu físico. Né? Então, quando ele estiver agindo no teu etérico, etérico é campo eletromagnético, que nós estudamos, dei vários exemplos, mostrei fotos, né? Até da Terra, né, do campo elétrico terrestre, ionosfera, aqui tudo. Quando ele age aqui, o teu corpo vibra também. Então ele gera, em volta de você, alterações eletromagnéticas. Então gera, porque há uma influência, né? Então você pode detectar essas influências aqui, essas alterações do teu campo eletromagnético. Aí nós demos até alguns exemplos que a ciência já está aqui, a ciência já está trabalhando aqui, né? Lembra? Eletroencefalograma, né? Eletrocardiograma, tomografia, uma série de exames aí, a parte eletromagnética do teu corpo. Consegue-se fazer um diagnóstico de uma doença, né? Antes da doença aparecer fisicamente. Somente, digamos, pela estrutura, pela forma de uma molécula, né? Pelas alterações eletromagnéticas que ocorrem naquela molécula. Então a ciência já está aqui, ó. E logo, logo vai entrar aqui.
E logo, logo vai estar, né, dominando isso aqui também, com certeza. Bom, mas vamos para frente. Aí, aqui na Umbanda, a gente entende também que aquele modelo não serve só para o ser humano, só para o homem. Ele serve também para qualquer coisa material. Isso já foi estudado, é só uma revisãozinha, né? Qualquer coisa material, eu dei exemplos aqui, ó, pus uma maçã nesse slide. Tem a parte física, a parte etérica, tem aqui o que organiza ela, o campo organizador da matéria, né? Que eu mostrei para vocês também os campos morfogenéticos, lembra? Do Rupert Sheldrake, que é o biólogo, que ele já está... A biologia, quer dizer, você tem cientistas aí que são materialistas, né? Que tem essa visão já assim, né? Que tem alguma coisa que organiza, que dá forma, tá certo? Já está aqui, ó, mexendo aqui, que isso aqui seria um campo morfogenético, que dentro da nossa visão é um campo estrutural. E temos aqui vibrações que alimentam esse campo. Naturalmente, que eu botei aqui uma maçã, por exemplo, nesse slide. Eu não vou ter um espírito da maçã. A maçã não tem um espírito, mas ela tem fontes que geram vibrações para sustentar o campo daquela maçã. Ou daquela pedra, ou de um copo d'água, ou do ar, da fumaça, de uma planta, seja lá o que for. Tá? Isso a gente vai estudar com mais detalhes na terceira parte do curso, né? Que nas últimas aulas até brinquei bastante, né? Falei bastante da terceira parte, tá? Mas são os orixás, a principal fonte de sustentação desses campos da natureza são os orixás. São esses seres. Tem mais. Aí a gente entra no conceito elemental, força elemental, elementais. Tá? Mas a gente vai fazer esse estudo depois, né? Mas tem os elementais e temos os orixás também, eles atuam, tá bom? Então isso já foi visto, né? Agora a gente vai comentar aqui um outro assunto, dentro dessa visão que vocês estão recebendo aqui no curso, né? Interações. Vamos falar das interações. Como é que a gente interage com as pessoas? Ou com os objetos, ou com o mundo, ou com a natureza, com tudo. Né? A gente tem que parar um pouquinho para pensar sobre isso. Para ver o que é viável, o que não é, o que está correto doutrinariamente, o que não está. Porque a gente às vezes vê coisas aí meio estranhas, né? Então vamos lá.